E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o Sport TV News, atualizando as últimas notícias do nosso Palmeiras, galera. Palmeiras que entra em campo hoje às 19 horas no Allianz Parque contra o Red Bull Bragantino, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, a qual o Verdão é líder do campeonato com 58 pontos, 3 pontos a mais que o Flamengo, que está na segunda posição. Palmeiras que vai ter o retorno de Vitor Roque, que estava suspenso na última partida contra o Juventude, mas ainda tem vários desfalques aí, jogadores que ainda estão nas seleções, galera. Fica aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? O único que não tem clássico nessa rodada é o próprio Palmeiras, né? Porque o Cruzeiro tem o Atlético Mineiro. Próxima rodada nós temos um Flamengo e Palmeiras e um Cruzeiro e Fortaleza. Palmeiras e Cruzeiro logo na rodada seguinte e Fortaleza e Flamengo. Aí temos um Palmeiras e Juventude, Flamengo e Sport, Cruzeiro e Vitória. Palmeiras e Santos, São Paulo e Flamengo. Aí no meio ainda tem Libertadores, tá? Isso, para Palmeiras e Flamengo. E Grêmio e Cruzeiro, tá? Essa é a sequência dos próximos 5 jogos. Quem tem a sequência mais difícil? O Cruzeiro tem muitos times da zona de rebaixamento, né? Tem Vitória, tem o Fortaleza. Da zona de rebaixamento, especificamente, só Vitória e Fortaleza. Mas 2 times que estão jogando na parte de baixo da classificação. O Grêmio e o Atlético Mineiro. Não sabemos também em qual situação vai estar o Grêmio, né? Quando o Cruzeiro enfrentar. Mas me parece um caminho mais fácil, embora tenha o confronto com o Palmeiras. O Flamengo, ó, o Cruzeiro tem o clássico também. Acho que está bem igual, para dizer a verdade, hein? Os dois têm clássico. Ó, o Palmeiras tem clássico com o Santos. Você está comparando só Palmeiras e Flamengo? Não, estou comparando todo mundo. Os dois têm clássico. Atlético e Cruzeiro, Botafogo e Flamengo, os 3 têm clássico. E Palmeiras e Santos. Então, os 3 têm clássico, os 3 têm confronto direto. O Palmeiras tem confronto com os 2, o Flamengo tem um confronto com o Palmeiras, o Cruzeiro tem um confronto com o Palmeiras. Os dois todos têm adversários de zona de rebaixamento. O Flamengo tem 2 adversários de zona de rebaixamento, o Cruzeiro tem 2 e o Palmeiras tem 1. Tá muito equilibrado, só que o Palmeiras tem uma vantagem boa já. Porque o que acontece aí? A gente está vendo Palmeiras e Bragantino. Agora eu vou deixar o Cruzeiro um pouquinho de lado. Palmeiras e Bragantino, Botafogo e Flamengo. Qual jogo que você acha que é mais difícil aí? O Botafogo e Flamengo. Botafogo e Flamengo. É mais difícil para o Flamengo, certo? Sim. Então vamos imaginar que o Palmeiras vence o Bragantino em casa e o Flamengo empate com o Botafogo. É um resultado. Isso, é um resultado provável, né? Estamos trabalhando de resultados prováveis. O Palmeiras vai abrir mais 2 pontos em cima do Flamengo e ele vai para o confronto direto. Se ele ganhar, ele abre 8 pontos em cima do Flamengo. 8 pontos com o critério de desempate favorável a ele, ou seja, o Flamengo teria que fazer 9 pontos. Pode ser pior ainda para o Flamengo. Se o Flamengo perder para o Botafogo e o Palmeiras ganhar, são 9 pontos e com um confronto favorável para o Palmeiras. Por isso que eu digo, há uma possibilidade do campeonato se encaminhar nesse final de semana. Mas ela tem que ser os resultados dos sonhos para o Palmeiras. Do lado do Flamengo, o Flamengo não encaminha o campeonato nessas 2 rodadas. Tá? Mesmo que ele ganhe do Botafogo e o Palmeiras perca do Bragantino e ele ganhe o confronto direto, ele vai estar 3 pontos à frente do Palmeiras, só que o Palmeiras com um critério de desempate favorável. Então, é uma diferença muito pequena. Então, podemos ter no final de semana um campeonato encaminhado, mas se ele tiver encaminhado, vai ser para o Palmeiras. O Flamengo ele pode manter a disputa do campeonato até o final de semana. Entendi. Porque temos esse critério de desempate aí, né? Tá. Não, então, e o número de pontos que o Palmeiras pode abrir, o número de pontos que o Flamengo... Vamos considerar que tudo errado para o Palmeiras e tudo certo para o Flamengo. 3 ainda pontos. Assim é isso. São só 3 pontos e com critério de desempate para o Palmeiras. Tá? Agora, se der tudo certo para o Palmeiras e errado para o Flamengo, são 9 pontos com critério de desempate para o Palmeiras. Aí 9 pontos com critério de desempate, o outro time precisa fazer 10 pontos de diferença. É isso. E nós sabemos que Palmeiras e Flamengo são times que perdem poucos pontos.
Aí fica meio improvável. Não, dá? Claro que dá. Fica um pouco improvável. Falar um pouquinho do Palmeiras, então, que entrará em campo logo mais para enfrentar o Bragantino. Já citamos Vitor Roque aqui porque surgiu na comparação com o Ryan, né? E os números dos dois nessa temporada. Bom, o Abel vai ter o próprio Vitor Roque, vai ter o Sousa. Não tem os representantes argentinos convocados, né? Aliás, ontem o Flaco foi titular, já vamos mostrar uma assistência dele. Flaco Messi. Só que foi para o McAllister, né? Vamos mostrar essa assistência dele. Eu sou uma fã de futsal. Gosto muito de ver um salonista em campo, trazendo os recursos que ele aprendeu na quadra. E foi ontem o que a gente viu o Flaco fazendo. Que coisa linda. Daqui a pouco a gente mostra. Mas vamos lá. Não ter esses atletas à disposição numa partida como essa em casa, contra o Bragantino e tal, é quanto, assim, realmente prejudicial ao Palmeiras? Depois que o Palmeiras jogou com meio time contra o Juventude e ganhou. Mas o Bragantino é o Juventude? Não, o Bragantino é melhor, mas não é também tão melhor assim, não. Tá, então, tem uma diferença grande na classificação. Obviamente, é melhor. Mas o que o Palmeiras fez na situação completamente adversa que tinha para a partida contra o Juventude, mais uma vez com ideias muito boas do Abel, dentro do que ele tinha, eu acho que nos dá um indicativo de que as coisas estão se encaminhando muito bem para o Palmeiras. E que mesmo com esses desfalques agora contra o Bragantino, o Palmeiras vai apresentar um time com um nível de competição altíssimo. E que não muda tanto a forma de jogar assim, por mais que os desfalques sejam muitos, Mari. E eu acho que esse jogo contra o Juventude mostrou caminhos interessantes para o Abel, que está disputando 2 títulos essa temporada, está disputando o título do Brasileiro e também da Libertadores, que ele tem dois grupos formados, se ele quiser, né? Porque tem um elenco realmente muito bom. Então, a tendência, Mari, é que ele não conte realmente com todos esses jogadores. Aliás, tendência não, né? Ele não conta com esses jogadores todos aí que estão com a seleção, mais alguns jogadores que estão lesionados, que é o caso do Kelvin, que ainda não está 100% recuperado. Então, a tendência é que o time que entra em campo hoje contra o Bragantino seja muito parecido com o time que venceu o Juventude agora na data FIFA, com exceção de uma troca, né? Com o Vitor Roque, ele só no jogo porque estava suspenso, então o Vitor Roque entraria na vaga do Bruno Rodrigues, que foi titular depois de tanto tempo, fez gol, foi super importante para a recuperação desse ativo do Palmeiras, mas aí ele cederia sua vaga para o Vitor Roque. No mais, é a mesma formação que a gente viu contra o Juventude, ou seja, o Maurício com o Felipe Anderson, o Veiga, que é um jogador que está aproveitando esse período para ganhar minutos, para ser recuperado também pelo Abel, talvez para permanecer, talvez para ser negociado. Se a gente for lembrar a situação do Veiga antes da Copa do Mundo de Clubes, a intenção dele era ter sido negociado na janela, né? E como não aconteceu, é importante para ele também jogar. Olha aí na tela a escalação. Olha a escalação. E ó, tá vendo o Bruno Fux de novo como volante? E desce ali para fechar também a primeira linha como um outro elemento da zaga, que é muito o que o Aníbal Moreno faz, né, no time titular. Aí ó, o Piquerez e o Giai. O Giai permanece no time porque o Kevin ainda não está 100%. Aí na zaga o Mikael com o Murilo, já que o Gustavo Gomes também estava com a seleção paraguaia, e o Everton. Esse aí, com exceção do Vitor Roque, é exatamente o time que venceu e venceu muito bem o Juventude. É um time que, assim, pode ser um time sem volante, gente. Se você pensar que o Bruno Fux faz um terceiro zagueiro, até porque a origem dele é zagueiro, você não tem você não tem nenhum volante mesmo, de origem escalado nesse time. Então, estou até aqui fazendo essa busca, porque eu lembro de ter visto nesse jogo contra o Juventude, aliás, eu comparei o Bragantino com o Juventude, perguntando sobre o grau de dificuldade enquanto adversários do Palmeiras, porque o Juventude tem a pior defesa dentre as séries A, B, C e D. Tá? É a defesa mais vazada de todas as divisões do Brasileiro. Nesse jogo contra o Juventude, o Abel usa, nos minutos finais, um volante da base. Eu estou exatamente buscando aí. Fez um bom... Não dá para dizer bom jogo, porque ele acaba participando... O banco inteiro era de gente da base, Mari. Jojo, número 50. Ele na base eu sei que é 5. Eu lembro de ter visto isso, porque já não vou lembrar o nome dele de todos da cabeça. Eu acho que E o Abel falava exatamente sobre isso. Pelos minutos que ele recebeu, queria ver o comportamento, a personalidade. Mas ele joga no final de semana
tendo renovado o contrato com o Palmeiras na quinta-feira anterior. Assim, ele é tido como uma... O que é? Tido como uma joia do Palmeiras. Vou colocar para jogar sem renovar o contrato? Não, mas ele joga no sub-17, joga no sub-20, ele fez a estreia no profissional. Sei. E eu lembro de ter visto isso, porque me chamou a atenção. Vai fazer a estreia no profissional, tem que ser contrato profissional. Sabe o que me chamou a atenção? Porque ele jogou com a camisa 50, e a gente sempre fala aqui, então, esse é o nome que eu estou buscando aqui. Falando e buscando. Isso, vamos lá que eu vou Me chamou a atenção porque a gente sempre fala de numeração. Aqui ele jogou com a 50. Aí fui buscar. Ele nas categorias de base é 5-5. É aquele cincão que a gente procura. E já que a Joana falou aí do Bruno Fux jogando ali na frente, me lembrei dele, mas quero achar o nome aqui do menino. Que a gente já viu aqui. É o Pacheco, Luiz Felipe? É ele? Luiz Felipe. Luiz Felipe é o nome. A gente já viu aqui no Sport TV, em competições de categorias de base, e ele vai bem demais. Fez a estreia no profissional. De repente aparece nesse jogo aí. Ou também. não. Não, nesse jogo pode ser que apareça... Não, aparece no banco de novo, Mari. Claro. Não, nesse jogo pode ser que apareça no banco, tá? Quando o Palmeiras tiver todo mundo, aí o espaço do banco ele fica limitado. O Palmeiras tem um elenco que você às vezes tem que tirar gente do banco. Até no banco tem briga. Se tiver todo mundo com condição de jogo, fica difícil até entrar no banco. Não era o caso do final de semana contra o Juventude, e não vai ser o caso. E esse ano a gente tem visto, até por causa das contratações que o Palmeiras fez, a gente tem visto mesmo um ano diferente dos anos anteriores, com menos utilização dos meninos da base. Se você for pegar, vamos pegar o Palmeiras completo, 11, você tem os 11 titulares e as 5 substituições. Não estou pensando em quem você leva para o banco geralmente. Mas quem geralmente são os 5 que entram, tá? Então vamos pegar num número de 16 jogadores principais, os 16 que mais participam do jogo, você vai ter você tinha o Estevão, óbvio, mas você vai ter só o Alan da categoria de base, participando desse grupo grande, né? Porque tá mais difícil o espaço. O Palmeiras que encara o Bragantino. Sem a dupla estreante da seleção argentina, é isso? O Palmeiras fretou um avião para eles saírem. Eles jogaram ontem à noite contra Porto Rico em Miami, Flaco e Aníbal. O Flaco começou o jogo, deu uma assistência num belo pivô de futsal para o McAllister e saiu aos 60 minutos, aos 15 do segundo tempo. O Aníbal entrou no segundo tempo, entrou bem também no jogo. Então... acho que jogar 90 minutos para os dois é bem complicado. O Flaco tem 60 minutos, o Aníbal jogou mais ou menos uns 45, 30 minutos. Não devem jogar os 90, mas eles devem estar à disposição do Abel, porque o Palmeiras fretou esse avião para vir de Miami para São Paulo, num voo de 8, 9 horas. Devem estar chegando, se é que já não chegaram. Vão descansar agora durante o dia lá no centro, na academia de futebol, para ver se eles estão à disposição no jogo às 7 da noite. E não joga o Gustavo Gomes, né? Gustavo Gomes não joga porque estava na Coreia, o Facundo e o Emiliano estavam jogando na Malásia, só que jogaram segunda-feira, também não devem estar nas condições ideais. O Vitor Roque volta de suspensão. Então o Palmeiras, eu imagino que o Palmeiras vai jogar com uma escalação praticamente idêntica ao que jogou contra o Juventude, com a diferença de sair o Bruno Rodrigues para entrar o Vitor Roque. Então joga o Bruno Fux como um terceiro zagueiro ou como um camisa 5, dependendo do momento do jogo, já que não tem nem o Aníbal nem o Emiliano. O Giai pela direita, porque o Kelvin ainda não está bem. O Piquerez pela esquerda. Aliás, o Piquerez está pendurado. Então, de repente, o Abel pode até pensar em colocar o Jefté para jogar e poupar o Piquerez para enfrentar o Flamengo no domingo. Mas, tirando isso, eu acho que é um time muito parecido com o Maurício, Veiga, Felipe Anderson. E aí tem essa questão do avião. E é curioso porque o Palmeiras normalmente usa o avião da Leila para isso. Só que o avião da Leila está sendo utilizado por ela para ter ido até Assunção, lá no Paraguai, na reunião da Comebol. Então a Leila colocou um outro avião. Né? É um negócio absurdo. Sobra avião. Sobra avião da Leila. Ele pega aquele. E tem um outro detalhe, um outro avião, viu? O avião da Placar Linhas Aéreas, que o Palmeiras usa também para fazer as viagens, foi usado ontem, adivinha por quem? Por quem? Um chute, vai. Pelo Vasco, para ir até Ceará para jogar contra o Fortaleza. Ih, olha lá. Imagina, a Lila chega na garagem dela. Não é a primeira vez. Hoje eu vou com aquele ali. Não é a primeira vez que o Vasco usou o avião da Leila. É mesmo? Eu já tinha publicado isso também. Eu não sei se foi de graça ou pagando. A vez que eu publiquei foi de graça. Hoje, dessa vez, eu não sei. Olha, você vê com as pequenas coisas... Mas está muito na cara. Assim, o noticiário do Palmeiras, Leila, ele é conflituoso o tempo inteiro.
e passou a ser com o Vasco, tanto que a Leila e o Lamáquia estudaram a compra do Vasco. Quando o Vasco estava na crise, no começo da crise na 777, a Leila foi cobrada no Conselho do Palmeiras e desistiu. O Lamáquia viajou para os Estados Unidos para conversar sobre o negócio. Eu publiquei, o Lamáquia ficou bravo pra caramba, xingou todo mundo, me xingou também. E é fato, a Leila, a Crefisa, estudou há 1 ano mais ou menos a compra do Vasco da Gama quando começou a crise do Vasco a 777. Depois de um tempo, emprestou o avião gratuitamente para o Vasco, porque na época a Leila não tinha, o avião da Leila não tinha a licença da ANAC para faturar, só podia usar de forma particular. Essa licença já saiu, então ela pode fretar voos, mas ontem foi usado pelo Vasco à noite para viajar lá para o Ceará para o jogo contra o Fortaleza. Olha só. Casão, no Flamengo tem alguns pendurados, né, o Mauro? Tem. Pulgar, Arrascaeta, tem mais alguém, não me lembro quem agora. E o Vitor Roque no Palmeiras está voltando à inspeção. São Jorginho, Arrascaeta, Pulgar e Carrascal, que estão pendurados, então, é esse jogo agora e no fim de semana tem Palmeiras e Flamengo, certo? Então, 4 horas no Maracanã. Quem está mais perto de sair nessa rodada melhor? O Palmeiras, o Flamengo ou até o Cruzeiro? Eu acho que o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras, pelas dificuldades dos jogos e pelo histórico recente de cada um. O Flamengo vai jogar um clássico. Flamengo e Botafogo, um clássico. Fora de casa, num campo de piso de plástico, né, que o Mauro fala, é diferente. O Botafogo tem um bom time também, tá ali querendo se juntar assim como o Galo vai querer dar uma atrapalhada, né? Então eu acho que o jogo do Flamengo é muito mais difícil. Palmeiras e Bragantino, o Bragantino também complica o Palmeiras, mas o Palmeiras está num momento que você pode arriscar dizer que é o grande favorito. Pode vencer a partida até por 2, 3 gols, como vem fazendo. Então eu acho que tem a possibilidade de aumentar para 5 pontos de diferença a rodada de hoje para o Palmeiras. Eu acho que essa é uma tendência natural. O empate Flamengo e Botafogo é normalíssimo. E uma vitória do Palmeiras no Bragantino em casa é normalíssimo. Não é uma coisa absurda. Muito pelo contrário, eu estou indo bem na lógica, tá? Sim. O X da questão é como o Flamengo volta da folga, né? Porque ficou 3 dias de folga, depois treinou, não teve ninguém convocado. Como vai ser a resposta do time depois de uma semana de treinos completa? Acho que essa é uma hora importante. Só colocar na tela aí, só para ajudar na argumentação do Casagrande, sobre o Bragantino. Ele está 8 jogos sem vencer fora de casa. Olha a tela aí para vocês. 1-1 contra o Mirassol, 2 perdeu para o Cruzeiro, perdeu para o Botafogo, perdeu para o Ceará, perdeu para o Galo, perdeu para o Botafogo de novo na Copa do Brasil. Não, o lance é o seguinte, tá 8 jogos sem ganhar só com um empate. Exatamente. Perdeu 7. Exatamente, perdeu 7. Então, realmente, fora de casa é um desempenho muito ruim. Essa, Mauro, é uma rodada para o Flamengo meio com toda essa questão, né? Descansou, treinou e tudo mais, para dar resposta. A minha curiosidade é saber o que o Felipe Luiz vai apresentar, né? Porque esse foi um tempo, assim, a data FIFA é sempre um inferno para os clubes que têm bons jogadores que são convocados, né? Para diferentes seleções. Para o Flamengo dessa vez foi um presente divino, né? Porque ninguém foi convocado, então ele teve todos os jogadores à disposição, não tem ninguém machucado, lesionado, esses jogadores vão ficar de fora, por conta do piso lá onde o jogo vai acontecer. É mais uma medida preventiva do que outra coisa. O próprio Saúl, a informação que eu tenho é que ele não está machucado, mas eles não querem piorar a situação do jogador, então acham que ele vai ser fundamental contra o Palmeiras e por isso ele não deve jogar hoje. Então, ele treinou com todo mundo. Não tinha ninguém no departamento médico. Ele pôde fazer todas as atividades de campo com todos os jogadores à sua disposição. Então, vai ter alguma surpresa tática, desenho tático do time, a forma como vai se comportar, movimentação, finalizações, vai melhorar o aproveitamento das chances criadas, que são pontos fundamentais que o Felipe precisa resolver. Eu estava me lembrando até ontem, conversando com um amigo meu, sobre o que fez o Rogério Ceni no Flamengo em 2020 para 2021, naquela temporada da pandemia. O Rogério arrumou o time depois de uma eliminação de Libertadores e arrancou para o título. Quando ele coloca o Arão na zaga, que ele não tinha o Rodrigo Caio, coloca o Diego Ribas de volante, ele reconstrói o time e ganha o campeonato. Uma arrancada com várias vitórias fundamentais. Os jogos fundamentais, como são esses agora, o Flamengo venceu com o Rogério. Não venceu todos os jogos, mas teve uma vitória importantíssima contra o Grêmio no Rio Grande do Sul, contra o Inter no Rio, contra o Corinthians no Rio.
E foi ganhando, e mesmo perdendo para o São Paulo no Morumbi na última rodada, foi campeão brasileiro. E aquilo foi uma arrancada depois de uma reconstrução do time dentro do campeonato. O Rogério conseguiu fazer isso. Eu acho que o Felipe Luiz tem que fazer algo parecido. Faltam mais jogos do que faltavam naquela época, me parece. Acho que um pouquinho mais. Mas é bem semelhante a situação. Só que na época o Flamengo estava mais atrás, né? O Inter chegou a vencer 9 jogos consecutivos e tomou a liderança do São Paulo, que teve uma queda. Na ocasião lá, o problema do Perninha lá, do Diniz com o Tietê. O São Paulo teve uma queda a partir daquele momento. O Diniz nem termina o campeonato no comando do São Paulo, ele sai antes do final da competição. E aí vira uma briga Flamengo Internacional praticamente e o Flamengo é campeão no final. Acho que hoje cabe ao Felipe Luiz apresentar algo de novo. Se for o Flamengo dos últimos jogos, a chance de acontecer o que o Casagrande falou é muito grande. Agora, se for um Flamengo mais eficiente e tudo mais, aí pode ser que consiga uma vitória, sendo que os últimos jogos do Flamengo contra o Botafogo, o time tem mais resultados positivos no Engenhão do que no Maracanã. O Maracanã tem empate, tem derrota, tem poucas vitórias. E no Engenhão, perdeu ano passado, mas antes disso, teve uma sequência de vitórias consecutivas lá dentro do estádio Newton Santos. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!